Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live de aquecimento dessa nossa semana de aquecimento para quê? Para a maratona diminuindo a ansiedade na rotina. Essa maratona, né, é um evento muito maior, como eu já venho avisando, como vocês aí já estão sabendo, né, um evento muito maior que o aquecimento, a gente está só aquecendo, que vai acontecer entre os dias 4 e 8 de abril, primeira semaninha de abril. E o que vai acontecer na maratona? Você vai aprender os primeiros passos para diminuir a ansiedade na sua rotina, sem ficar dependente de remédios, e mesmo que você já conviva com ansiedade há muito tempo e ache que já tentou de tudo. Como é que você faz para se inscrever na maratona? Se você está acompanhando as lives de aquecimento, você já está a par disso, né? Assim, mas como é que se inscreve se você caiu aqui de paraquedas? É muito fácil. É só você acessar o link que está na minha bio do Instagram, do Facebook, do canal no YouTube. Acessa lá quando terminar a live, que tudo que a gente vai falar hoje. Você vai lá, se inscreve, que aí você vai receber os e-mails, os avisos, o link para participar da comunidade secreta, né? Porque é isso, né? Além das aulas de aquecimento, das lives de aquecimento, das aulas dentro da maratona, você que se inscrever também vai poder participar de uma comunidade secreta criada só para esse evento, só para maratona e ao longo do aquecimento, né? E o que acontece na maratona? As vantagens de você estar dentro da comunidade. Você pode tirar dúvidas diretamente comigo, pode trocar experiências com outras pessoas que também enfrentam as mesmas dificuldades que você com a ansiedade no dia a dia. É tão ruim às vezes a gente se sentir sozinho, né? E muitas pessoas que sofrem com ansiedade me relatam isso, né? De no dia a dia ter dificuldade até de explicar para outras pessoas, né, o que está sentindo. Então a ideia da comunidade, além de poder de ter esses conteúdos exclusivos lá, as discussões que eu tô, os posts que eu tô colocando lá, tirar as dúvidas comigo, mas também compartilhar experiências com outras pessoas e aprender também com a história das outras pessoas, tá? Bom, essa é a nossa terceira live do nosso aquecimento, tá? Para essa maratona. E esse aquecimento começou essa semana, na terça-feira, e vai continuar na semana que vem. Então a gente fez terça, quarta e quinta, semana que vem também. Terça, quarta e quinta, sempre ao meio-dia, tá? A gente já falou aqui na primeira live sobre o momento ideal para começar a tratar, né, a ansiedade. A segunda live foi sobre como vencer o medo do tratamento, que é uma coisa que atrapalha muita gente, né? E qual o objetivo desses encontros? É que eu consiga aqui te ensinar pontos importantes sobre o tratamento da ansiedade. E isso você vai ver que tem tudo a ver com o que a gente vai aprender lá na maratona. E vai te deixar mais preparada, mais preparado para entender melhor tudo que eu vou te ensinar por lá. E você conseguir aproveitar melhor mesmo o conteúdo, né? Para você já chegar lá preparado. E bom, no final de cada live dessas de aquecimento, eu sempre vou lá na comunidade, na nossa comunidade secreta, para quem tá inscrito, e coloco um post lá para você poder tirar suas dúvidas, né? Se ficou com alguma dúvida em relação algum comentário, alguma dúvida em relação ao que foi falado nessa live, ao que for falado, né, nessa live, você coloca lá nos comentários lá dentro da comunidade, tá? E assim que for possível eu vou lá responder, ok? Vamos ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é o que fazer se você já tratou a sua ansiedade, mas você acha que não adiantou. Alguém aí passa por isso? É muito comum, né? Às vezes as pessoas, Bruna, mas eu já tô tratando, mas a minha ansiedade não melhora. Eu já fui no médico, mas não adiantou nada, ou não adiantou tanto, ou eu já tô tomando um remédio X, o remédio Y, e funcionou super bem pra sei lá quem, mas pra mim não funcionou tanto e eu tô desanimado. Então, se alguém se identifica aí, levanta a mãozinha, né? Mas é muito comum, tá, gente? É muito importante isso, a gente saber que não é só com a gente, né? É muito comum. Muita gente tem essa dificuldade por já ter feito alguma tentativa de tratamento e se frustrar realmente por não ter melhorado, não ter sentido uma melhora muito brusca. Eu vou tentar explicar aqui pra você agora, nesses poucos minutos aqui no nosso horário de almoço, né? Alguns pontos que podem estar relacionados a isso, ok? Então, bom, primeiro eu vou falar desses 5 pontos de atenção, né, que muita gente ignora
e por isso acha que o tratamento não tá adiantando, tá? E aí no final eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica lá na comunidade hoje. Então vamos lá, vamos entender já o primeiro ponto, tá? O que pode estar associado a isso? Você já ter essa sensação de que já fez tratamento e que não adiantou nada. Primeiro ponto, vou começar pelo mais óbvio, mas o óbvio precisa ser repetido, o óbvio precisa ser dito, até porque tem pessoas que já acompanham, já fazem tratamento há muitos anos, tem pessoas que estão agora, né, começando a buscar ajuda para isso, né, que estão com sintomas ou pelo menos tratando os sintomas há pouco tempo. Então vamos começar pelo mais básico. Primeiro, o que pode estar por trás disso, dessa sensação de você já ter tratado e não ter adiantado? Automedicação. É óbvio? É óbvio. Mas, se a gente for botar aí na pontinha do lápis, se eu for ganhar, assim, R$1 de cada pessoa que se automedica, eu ia ficar zilionária, né? Pra ansiedade. E aí, o que é muito importante? Às vezes, claro, sempre na melhor das intenções, né? Mas às vezes você tá tomando um remédio por conta própria e aí você considera que, bom, eu já tô fazendo o tratamento, mas não é o remédio mais adequado para você, porque você tá tomando por conta própria, tá se automedicando. Então, o primeiro ponto muito importante é que automedicação não é tratamento para ansiedade, tá? Por quê? Porque você pode estar tomando o remédio errado para você, né? Errado às vezes não é o mais adequado para você. Isso acontece com frequência, né? Assim, de pessoas tomarem remédio por conta própria porque sabem que é um remédio que, fulano que eu conheço tomou e melhorou, né? E aí, poxa, claro, então eu vou começar a tomar também e também vou melhorar. E aí, você talvez, né, tenha se frustrado porque você não teve a mesma resposta que fulana teve, né? Então, assim, o remédio que foi ótimo, que foi incrível para sua tia, para sua vizinha, para sua avó, para seu avô, enfim, pode não trazer melhora para você. E vice-versa, né? Às vezes um remédio que você super se adapta, a pessoa do seu lado não tem resposta, não se adapta tão bem, né? E existem vários fatores que influenciam isso, né? Assim, desde o tipo de transtorno, né? O tipo de transtorno de ansiedade, o diagnóstico, a intensidade dos sintomas, o perfil de efeito colateral de cada remédio, né? Dos efeitos adversos. Então, às vezes as pessoas acham, efeito colateral é sempre ruim. A gente entende, né? Os efeitos adversos são aqueles que vão além do efeito que a gente quer na ansiedade. Mas às vezes tem alguns remédios que, por exemplo, que podem dar mais sono, ajudar no sono. E aí, para alguém que está com dificuldade de dormir à noite, talvez esse seja um perfil interessante. Agora, tem outras pessoas que não estão com dificuldade para dormir, pelo contrário, estão prostradas, estão sonolentas demais já. Então, existem outros remédios que às vezes dão até uma sensação assim de estar mais alerta. Então, e se a gente trocar isso, não dá bom, né? Então, assim, esses efeitos adversos, né, os efeitos do remédio, eles também fazem parte ali da decisão de tratamento. Então, não só o efeito na ansiedade, mas o perfil de efeito colateral, né? Tem alguns remédios que impactam mais, por exemplo, no apetite, outros menos, isso também dependendo do quadro, isso vai ser interessante ser analisado. E claro, tem a reação, a resposta individual de cada pessoa, né? Então, hoje em dia a gente sabe, né, já é bem validado, estudado, que algumas pessoas metabolizam, ou seja, o organismo ele processa aquele remédio de um jeito, e aí para uma outra pessoa, às vezes, sei lá, da mesma idade e tudo, aquela pessoa toma aquele mesmo remédio e sente muito mais efeito, ou não sente efeito nenhum, né? Então tem também uma questão da resposta individual, né, de cada um para cada remédio. Então isso também é muito importante. Por isso, daí o perigo, né, além, claro, de você tomar um remédio por conta própria e passar mal, né, assim, essa questão dos efeitos colaterais, por exemplo, que se você não souber administrar isso, que sim, que podem dar, né? Muitas pessoas tomam remédio e não sentem nada e adaptam bem quando feito da forma correta, com indicação, né? Mas quando se você não sabe, começa já na dose que a fulana toma, você tem um risco muito maior de ter efeitos indesejados do remédio e também, né, de não ter a resposta adequada. E aí você fica insistindo, às vezes, gastando dinheiro com remédio,
perdendo tempo de qualidade que você poderia estar melhorando, né, por conta desse tratamento. Então, primeiro, desfazer essa ideia de que o fato de você estar tomando um remédio por conta própria, você está tratando. E aí, se você já tratou desse jeito e não melhorou, é porque, ai meu Deus, meu quadro não tem jeito. Não é bem assim, certo? Vamos então para o segundo passo. Vou nem perguntar aqui se alguém já se automedicou, né? Porque, enfim, para não ter um constrangimento, mas não tem problema nenhum. Como eu sempre falo, a gente sempre tenta fazer, né? Eu sei que cada um sempre tenta fazer na melhor das intenções, né? Às vezes até pelo que a gente já falou antes, né? Nas outras lives, da dificuldade, resistência às vezes a procurar ir num psiquiatra, né? Sei que a automedicação também entra aí. Deixa eu tentar então aqui porque eu vi que isso aqui funcionou com fulano, mas não é tratamento, tá? Então a gente não pode dizer que esse tratamento não tá funcionando, porque na verdade o tratamento nem existiu, ok? Vamos para o segundo ponto. Então, segundo ponto, a avaliação pouco cuidadosa, vamos dizer assim. Então, se você já tratou antes, você tem a sensação de que aquele tratamento ele não foi efetivo, não te trouxe nenhuma melhora, não adiantou muito, é sempre importante, né, assim, prestar atenção. Bom, será que nesse tratamento, será que você teve avaliações cuidadosas? Ou será que foram aquelas consultas de 10, 15 minutos que você vai, não deu nem tempo, né, de dar bom dia, o médico já prescreveu um remédio e pronto, acabou e mandou você embora e voltar daqui a 6 meses. Será que foi isso? Porque a gente sabe também, né, que infelizmente isso acontece muito, graças ao universo, né? Eu tenho minha bolha ali cercada de amigos, de colegas médicos que não trabalham assim, né? Não é o que a gente acredita ali do que é a boa medicina, né? Mas eu ouço muitos relatos de pacientes que chegam até mim, né, no consultório, depois de passar por profissionais que atendem dessa forma, né? E aí o que acontece? Na psiquiatria, às vezes, isso também não tem nada de errado, cada profissional trabalha de um jeito. Se você for numa consulta de 15 minutos e sentir que em 15 minutos você foi bem avaliado, você falou tudo que estava te incomodando, o médico fez perguntas, te orientou, prescreveu o que tiver que prescrever, pediu os exames necessários, te explicou tudo em 15 minutos, poxa, maravilha, perfeição. Mas isso não é o que costuma acontecer, principalmente na psiquiatria. E isso também muda de uma especialidade para outra. Existem, às vezes, especialidades em que a avaliação, o exame, ele pode ser um pouco mais enxuto, né? Que talvez seja algo mais objetivo, né? Tem algumas especialidades que isso pode funcionar um pouco melhor, enfim, apesar de que 15 minutos eu acho, né? Mas enfim, mas é o que a gente vê na prática, né? Enfim, no SUS, nos planos de saúde, né? Mas também, às vezes, em consultas particulares. Eu ouço também coisas, inclusive, quando a pessoa está pagando, além do que já paga de imposto, além do que já paga de plano de saúde, a pessoa vai pagar uma consulta particular e ainda assim sai de lá frustrado, né? E o que na psiquiatria tem de ainda mais delicado nessa questão? É que na psiquiatria, se você não consegue, você como paciente não consegue comunicar para o seu médico ou para sua médica, né, o que você está sentindo, o que está realmente acontecendo com você, há quanto tempo, o impacto que aquilo que você está sentindo traz ali para sua rotina, é muito pouco provável, se ele não tiver uma bola de cristal, né, que ele consiga fazer um diagnóstico adequado, né? E claro, aí sem um diagnóstico adequado, todo o tratamento fica comprometido, né? Então, toda a nossa conduta na medicina como um todo vem a partir de uma hipótese diagnóstica. Então, a partir do momento que a gente traça, a hipótese diagnóstica principal, o diagnóstico desse paciente aqui é X, é um transtorno de ansiedade generalizado, é um transtorno de pânico, a partir daí, a gente conduz todo o tratamento. Então, se essa avaliação não for feita, às vezes o tratamento ele é feito, né, de qualquer jeito, ou o tratamento, o remédio, enfim, se for o caso de ser prescrito um remédio, ser passado um remédio voltado só para os sintomas, e aí, né, às vezes também, né, ouço relatos também, enfim, as pessoas falando, eu ia no médico e aí o médico, eu falava que tava com dificuldade de dormir. Aí o médico botava o remédio que eu tava tomando, mais um remédio pra dormir. Aí eu chegava na outra consulta, falava que tava com, sei lá, dificuldade de concentração. Aí ele botava um remédio pra concentração, né? Então, assim, não me ouvia, não investigava, não perguntou nada disso aqui que você perguntou, não pediu nenhum exame desse aqui que você pediu. Então, isso deixa o paciente inseguro, né? Claro.
contribui para o que a gente falou ontem, né, no tema de ontem, né, o medo ali, a insegurança com o tratamento. Mas, claro, sem dúvida, atrapalha muito a melhora, porque se você não tem uma hipótese clara, se você não tá conseguindo ser bem avaliado, o tratamento, ele também, enfim, aumenta as chances do tratamento não funcionar, ok? Esse é o segundo ponto. Vamos pro terceiro. Terceiro ponto que pode estar contribuindo para essa sensação, para essa percepção de que, poxa, eu já fiz ou tô fazendo tratamento, mas não tá adiantando, Bruna. Aí eu acho que minha ansiedade não tem jeito, já tô a ponto de desistir. Não desista ainda, porque existem alguns outros fatores que podem estar associados. Terceiro fator, dose baixa por N motivos, mas principalmente por medo de aumentar a dose. Tem gente que tem medo de aumentar a dose do remédio. E como eu falei, né? O medo, ele vem da insegurança, da falta de informação, do receio. Se o profissional não explica, não fica claro, ou se a própria pessoa não vai lá, não corre atrás de entender ali como é que funciona realmente o tratamento, né? Não assiste as lives de aquecimento, não assiste a maratona, ou seja, não se apropria ali de entender realmente como funciona tanto a ansiedade quanto o tratamento, ela vai ficar cheia de medo, cheia de insegurança, por conta de tudo que a gente já vem falando, né? Da resistência, da ideia, né, que as pessoas ainda têm de que o tratamento psiquiátrico é como, né, acontecia há muitas décadas atrás. Então, sim, as pessoas, é comum, né, ter esse medo do remédio e principalmente esse medo de aumentar a dose. Então, pode ser, não sei se é seu caso, mas pode ser que a pessoa já tenha ido, já venceu a primeira barreira, vamos lá, já palmas pra ela, já venceu a primeira barreira, já identificou que precisa de tratamento. Segunda barreira, muito importante, já foi lá e procurou ajuda, tomou coragem, venceu todos os preconceitos que ainda existem, foi lá, procurou ajuda. Mas chegou lá, foi prescrito, foi passado um remédio, e aí o remédio numa dosezinha menor, e aí a pessoa tomou, até sentiu uma melhora, ou então não sentiu melhora nenhuma, e aí tá tomando, porque, bom, tem que tomar, mas não vou aumentar esse remédio de jeito nenhum. Ou o médico fala que vai aumentar e a pessoa fica ali, né, não aumenta. O que é importante a gente saber desse ponto? O que é importante você sair daqui com isso na cabeça em relação a esse ponto? Na psiquiatria, na verdade em muitas áreas de medicina, mas na psiquiatria, não existe uma dose única de remédio que vai funcionar para todo mundo. Isso não existe. E aí é comum, né, ver as pessoas que estão tomando essas doses muito baixinhas, dose inicial, né? E claro, elas continuam com sintomas, né? Então, isso acontece por vários motivos, né? Assim como eu falei, né? Muita gente tem medo, né? Porque as pessoas têm medo, assim, de tomar uma dose mais forte, né? Ou por médicos, às vezes, que não são psiquiatras ou não se sentem confortáveis, não são especialistas ali em saúde mental, não tem tanta prática, e aí não se sentem confortáveis em aumentar a dose, também não encaminham o paciente para o especialista, e aí mantém o paciente ali em dose mais baixa. Ou por um tempo longo entre uma consulta e outra, né, que aí o remédio poderia ter sido ajustado, né, nesse intervalo, então poderia ter sido ajustado antes, mas como não foi, você continua com sintomas, né, e vários outros motivos. Então o que é importante? Essa dose única não existe. O que a gente trabalha na psiquiatria é a ideia de janela terapêutica, ou seja, janela de dose. Então tem um intervalo entre uma dose mínima eficaz, que costuma ser eficaz, efetiva para uma parcela considerável das pessoas, e uma dose máxima. Então, tem remédios, por exemplo, um remédio X, a dose dele vai de 20 miligramas a 60 miligramas. Vai ter gente que vai tomar 20 miligramas, vai se sentir melhor? Vai. Aí essa pessoa precisa aumentar a dose? Não necessariamente. Mas aí, talvez os 20 miligramas não sejam suficientes, talvez você precise de 40, talvez você precise de 60. E aí vão ter pacientes que vão precisar dessas doses maiores, e enquanto não chegar nessa dose aqui, o remédio não entrega o resultado ali que se espera, né? Então, às vezes, por medo dessa questão de o remédio vai ficar muito forte, gente, se você tá acompanhando aqui, se você já me acompanhava, já me acompanha no Instagram, mas se você tá acompanhando aqui a maratona, a gente já falou dos medos, né, assim, do tratamento na live 2, mas se você fica com esse medo ali de fazer o tratamento de forma efetiva, você vai, muito provavelmente, né, aumentar as chances de continuar convivendo com os sintomas.
tá? Então, enfim, tem vários fatores, né, como eu falei, que contribuem para isso, mas é muito importante entender esse conceito. Não é porque você tá tomando X miligramas do remédio, seja quanto tempo, tá tomando há 1 ano, né? Quem já me acompanha há um tempo, meus alunos, né, assim, eu já contei essa história também para os alunos teve uma paciente minha que ela veio de um tratamento, ela já fazia tratamento para transtorno de pânico há 8 anos. 8 anos. E ela tinha melhorado, né? Melhorou ali, deixou de ter crise, mas ela começou, enfim, teve muitas questões na rotina, né? Assim, comportamento de evitação, que a gente vai aprender mais pra frente também. Enfim, ela continuava com bastante prejuízo, apesar de não estar tendo mais crises tão intensas. Mas ela tinha muita dificuldade para fazer atividades básicas ali, enfim, sair de casa sozinha. E aí, e ela já vinha em acompanhamento regular há 8 anos. E aí, por N motivos, enfim, ela resolveu procurar outro médico, e aí chegou lá na consulta, eu fui, avaliei. E aí ela estava tomando uma dose, né, de um dos remédios, que a dose pode ser de 10, 15 ou 20 miligramas. Ela tinha tomado 10 miligramas todo esse tempo. Tinha tido uma resposta inicial. Não tinha tido nenhum desconforto com o remédio. Mas o médico também não orientou ela a aumentar e ela ficou com essa dose de 10 miligramas por anos, veja bem. Chegou na consulta, porque o remédio não tá funcionando, porque eu acho que tem que trocar o remédio, porque, né, já tô tomando esse tempo e, poxa, pode ser que tenha, a gente tem várias outras opções, né? Ok, vamos ver. Tá, qual é a dose? 10 miligramas. Mas você já aumentou essa dose alguma vez? Não. Nesse tempo todo nunca aumentou? Não. Por algum motivo? Não, o médico não falou, não me explicou, não... Então antes da gente trocar, pode ser que a gente precise trocar, mas antes da gente trocar, vamos pegar esse mesmo remédio que você já tá tomando há anos. Você topa fazer um aumento, fazer um ajuste e a gente vai acompanhando? Ok. O que aconteceu? O milagre que foi operado na vida da pessoa foi esse ajuste de 10 para 20 miligramas, ou seja, ainda dentro da dose terapêutica, e a paciente melhorou muito. Melhorou muito. Outra qualidade de vida. Né? E ela já estava pensando em desistir, aí já, né, foi procurar outro, mas só assim por desencargo de consciência, né, para ver se tinha alguma outra coisa que pudesse ser feita, sabe? Então, assim, isso ilustra, né, esse é um caso que me marcou muito pelo tempo, né? Eu penso assim, quanto tempo aquela pessoa perdeu que esse ajuste poderia ter sido feito lá atrás, no 2º mês de tratamento, né? Então, não tenha medo de aumentar o remédio. Bruna, e se aumentar e não me sentir bem? Como eu sempre digo, o profissional que te acompanha, o médico que prescreve, ele é responsável por acompanhar, por tirar suas dúvidas, por fazer os ajustes necessários, tá? Então, não tenha medo. Se o medo surgir, leve esse medo para consulta, tira suas dúvidas com o seu médico, com a sua médica, sempre que precisar, tá? Não sai da consulta insegura. E às vezes a gente fica inseguro justamente por falta de informação, né? E esse é o objetivo da gente aqui nesse aquecimento e principalmente dentro da maratona, né? Diminuindo a ansiedade na rotina, na primeira semana de abril, que a gente vai aprofundar ainda mais. Para quê? Para que você tenha cada vez mais segurança de entender cada ponto do seu tratamento, o que você precisa fazer, qual é o seu papel, qual é o papel do médico, qual é o papel do psicólogo, né? Para você conseguir ter essa visão mais ampla do tratamento e saber até identificar, poxa, eu acho que esse médico aqui não tá dando tanta importância para isso aqui, que eu sei que eu já aprendi lá com Bruna, que é importante, que poderia trazer uma melhora para mim, né? Então isso é muito importante, tá? Bom, vamos para o 4º ponto, né? Que pode estar contribuindo para essa sensação de que o tratamento não tá adiantando, né? Não tá sendo tão efetivo. Tratamento incompleto. Muito se engana quem acha que tratamento para ansiedade, né, é sinônimo de remédio. Eu sempre falo muito isso aqui, repito muito isso aqui, né? O tratamento para ansiedade, ele pode sim incluir remédio em alguns casos e não tem nada de errado nisso. O tratamento pode incluir o remédio como uma parte do tratamento, mas o tratamento para ansiedade vai muito além disso. E você que está me acompanhando aqui já está começando a entender, né? A gente vai entender cada vez mais aí ao longo das próximas semanas. E aí, quando a gente fala de tratamento, se você se depara com essa sensação, poxa, eu acho que meu tratamento, eu já estou fazendo tratamento e não está adiantando, vamos fazer umas perguntinhas aqui, assim, uma análisezinha ali? Será que você está seguindo todas as orientações que o seu médico te deu?
ou que sua médica, né, te deu? Será que você está seguindo? Será que tem alguma orientação? Volta lá na prescrição que ele te deu, nas orientações. Tem alguma coisa ali que você está deixando de fazer? Talvez isso. Às vezes tem umas coisas que parecem simples, né? Mas essas orientações que a gente dá, elas fazem parte do tratamento. Então, assim, será que você está fazendo aquilo ali ou será que você está tomando seu remédio? Né? Será que o seu médico, né, assim, a sua médica, orientou sobre essas outras mudanças, sobre outras coisas além do remédio? Né? Por exemplo, mudanças na rotina, mudanças no sono, ajustes na rotina de sono, até na sua alimentação, por exemplo, né? Será que orientou? Se ele orientou, se ela orientou sobre exercício físico, por exemplo, né? Ou se te encaminhou para um psicólogo, para uma psicóloga, será que você seguiu essa recomendação? Tem muita gente que não segue. Tem muita gente que quer que o milagre aconteça em um passe de mágicas, né? E não, assim, é claro que nem sempre, né, gente, assim, na vida real, ali nos atendimentos, a gente tem um tratamento, tem o cenário ideal, né? Mas a gente sabe que nem sempre dá pra começar tudo de uma vez, né? Nenhum médico sensato, né, nenhum profissional sensato espera isso do paciente, que necessariamente tudo aquilo ali vai ser colocado em prática já de início, tá? Mas é sempre importante, poxa, eu já fiz isso aqui, melhorei totalmente? Não, o que mais tá faltando, né? O que pode estar faltando, né? Será que você tá fazendo tudo que é viável para você nesse momento? Isso é importante. Então, assim, grava isso. Tratamento incompleto costuma trazer melhora incompleta. Ou, né, metade de tratamento traz metade de melhora, ou melhora nenhuma, dependendo do caso, né? Então, Bruna, eu não sei, meu médico só me passou remédio. Então, ou você vai chegar lá no seu médico na próxima consulta, ou no seu psicólogo, né? Se você tá fazendo acompanhamento com psicólogo, falar, olha, eu tô sentindo que eu não tô melhorando. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer, né? Porque eu tô aprendendo cada vez mais que existem outros fatores que podem contribuir para minha melhora. Você me recomenda mais alguma coisa, né? Leva isso. Ou se você sentir que não tem abertura, aí tá na hora, né? Se for possível, né? Trocar de médico, né? A gente vai falar isso já já. Então esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, que pode estar relacionado a essa sua sensação de já ter tratado e não ter melhorado, tá? Tentativa única. Esse é um ponto também muito, 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 muito importante, que também parece óbvio, mas que na prática é um dos mais comuns, tá? É claro, óbvio, que eu entendo a vontade de melhorar logo, né? Assim, todo mundo tem, eu também teria. Eu tenho, quando eu adoeço por algum motivo, é claro, eu quero melhorar o mais rápido possível, né? Mas, então assim, eu entendo essa necessidade, esse desejo de melhorar logo, de querer ir num psiquiatra uma vez e pum, a ansiedade sumir, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Às vezes, isso por vários motivos, né? Então assim, às vezes você não vai se identificar com o primeiro médico que você for, ou com o primeiro psicólogo ou psicóloga que você for, tá? Tem gente que vai em 2, em 3, em 4 médicos, em 4 profissionais, até encontrar um profissional que dê aquele match, né? E tem gente que às vezes que acha que isso vai acontecer automaticamente, já de primeira. Eu vou nesse aqui que me indicaram, então eu conheci na internet, e aí eu vou lá e vai ser ótimo e pronto. Aí vai na primeira vez, aí não se identifica, ou sei lá, acontece alguma coisa. Não me identifiquei. Então, já fui na psicóloga, não deu certo. Já fui no médico uma vez, não deu certo. Né? E aí, é só você parar pra pensar, né? Em outros profissionais que você contrata, assim, na vida, tá? Sei lá, um eletricista, tá? Você chama um eletricista, deu um problema na sua casa, você chama um eletricista pra resolver esse problema, tá? Mas aí chega lá, você, por algum motivo, você não gostou do atendimento dele, sei lá, por quê? Você, ou enfim, achou que o serviço não foi bem feito, ou simplesmente, foi bem feito, mas eu não gostei, não fui com a cara, não me identifiquei. O que acontece? Você vai chamar esse mesmo eletricista de novo? Se você precisar futuramente, você vai voltar nele? Não, ele vai chamar ele de volta na sua casa pro serviço? Dificilmente, né? A não ser, né, nessa situação, sei lá, ele é o único eletricista num raio de 500 quilômetros, né?
Mas se não for isso, né, você provavelmente vai fazer o quê? Você vai procurar outro, não vai? Acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência, sei lá, com algum prestador de serviço, né, assim, que contrata, enfim. Então, sempre que isso for possível, tá? Nem sempre é, mas sempre que for possível, continua procurando até você encontrar alguém com quem você se sinta confortável. Como eu falei, né, na segunda live de aquecimento, eu falei exatamente sobre isso, né? Aí, bom, ok, Bruno, ok, realmente tô entendendo aqui, procurei um profissional bacana, me identifiquei. E aí, o que acontece? Bom, será que vai ser... comecei o remédio, então pronto, minha vida tá resolvida? Será? Não necessariamente. Porque será que vai ser sempre assim, no primeiro remédio que vai acertar? A gente faz de tudo para que isso aconteça, mas nem sempre é assim, tá? É claro que, como eu falei antes, né, a importância de uma boa avaliação, né? Claro que com uma boa avaliação, uma avaliação criteriosa, cuidadosa do seu quadro, né? O médico ou o psicólogo, né, vai conseguir direcionar muito melhor o tratamento e com isso vai diminuir bastante as chances de falha do tratamento, mas ainda assim isso pode acontecer, né? Como eu falei lá no começo, né? Às vezes você vai tomar um remédio ótimo, remédio excelente, ótimo, primeira linha, nossa, todos os protocolos de tratamento de ansiedade botam ele lá como primeira opção de tratamento, mas em você, por algum motivo, esse remédio não trouxe boa resposta. E aí? É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo, nem o fim do seu tratamento, nada disso, nem o fim das esperanças de melhorar, nada disso. Por quê? Existem várias opções diferentes, né, hoje em dia, de remédio, e às vezes a sua melhora ela vai vir, só que ela vai vir não com o primeiro remédio que você tomar, né? Mas às vezes com o segundo, às vezes com o terceiro. E aí se você desiste no primeiro, porque, poxa, já consegui, fiz uma peregrinação até encontrar um profissional bacana, aí realmente tomei ali o remédio, tá vendo, não funcionou, então é porque minha ansiedade não tem jeito, meu tratamento não tem jeito. Não. Se você desiste nesse primeiro, talvez você perde a oportunidade de melhorar, porque talvez o remédio que vai ser a sua molécula, né? Como eu digo às vezes com os pacientes, que às vezes isso acontece, a gente começou, esse aqui não se adaptou tão bem, vamos encontrar a sua molécula, né? Ou seja, a molécula, o remédio que aquela pessoa se adapta melhor, né? Seja por efeito colateral, seja pela ausência de resposta, né? Não respondeu tão bem a esse, né? Então vamos trocar e tentar encontrar aquele remédio que você se adapte melhor. E aí, às vezes, as pessoas ficam assim, mas eu não quero ficar tentando, buscando um remédio. Bom, cada um faz o que quiser da vida, né? Mas se a gente tem essas opções, não é uma tentativa às cegas, veja bem, não é uma tentativa às cegas, deixa eu aqui sortear aqui um remédio para essa pessoa, tenta esse. Não é isso. Né? A gente, como profissional, a gente vai avaliar, vai investigar, vai ver, como eu falei anteriormente, né? Naquele perfil daquela pessoa, qual é o remédio que seria ali mais adequado. E às vezes pode tropeçar isso, né? Assim, da questão ali individual, de resposta individual a cada remédio, tá? Então, a opção para isso é você continuar mais 5 anos, mais 8 anos, mais 10 anos com aqueles sintomas. Será que realmente não vale a pena tentar? Enquanto você continua ali com os sintomas, né? Será que realmente não vale a pena com um bom profissional, com alguém que tá me passando ali confiança, que eu sei qual é o próximo passo do tratamento, né? Que é uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes, com os meus alunos, né? Assim, saber qual é o próximo passo do tratamento, ou pelo menos ter uma ideia de quais são as possibilidades, né? Então, assim, isso é muito importante, isso faz toda a diferença, porque muita gente, é claro, porque não tem essas informações, porque acha realmente, nossa, esse remédio aqui é incrível, funcionou pra todo mundo. Então, se não funcionou pra mim, então não vai adiantar, porque esse remédio que é maravilhoso, e não é bem assim, tá? Então, bom, recapitulando, né, pra quem chegou depois, quem chegou aí atrasado, né, pra quem chegou depois, recapitulando os 5 possíveis motivos pro seu tratamento anterior ou seu tratamento atual, né, se você estiver fazendo nesse momento, não ter te ajudado tanto, tá? Falamos de automedicação, né, que automedicação não é tratamento, né? Falamos de avaliação, né, uma consulta, uma avaliação pouco cuidadosa, né, aquelas consultas de 10 minutos, 15 minutos,
E não só pelo tempo, às vezes você fica um tempo maior lá, mas enfim, você sente que você não tá sendo bem avaliado, né? E aí, como eu disse, né? Quanto mais informação você tem, quanto mais entendimento você tem do que é realmente uma consulta com um psiquiatra, o que se esperar do tratamento, o que se esperar de um tratamento para ansiedade, mais sagaz você fica de perceber isso, cara. Esse profissional aqui não tá, eu acho que o tratamento não tá legal não, vou procurar outro, tá? Por isso a importância da gente estar aqui aprendendo essa semana, próxima semana, na maratona. Então isso é muito importante. Então, automedicação, tratamento, essa avaliação pouco cuidadosa, tá? Dessas consultas de 10 minutos, como exemplo. Remédio em dose baixa, seja por medo de aumentar, seja por demora ali no tratamento, enfim. Tratamento incompleto e tentativa única. Ou seja, tentei uma vez com aquele psiquiatra, uma vez eu fui no psiquiatra, uma vez eu fui no psicólogo, uma vez eu tomei um remédio e não adiantou, já desisti, tá? Então esses são 5 dos pontos mais comuns, né, principais, que fazem muitas pessoas terem essa ideia equivocada de que o tratamento não adiantou, quando na verdade elas nem estão fazendo o tratamento da forma adequada ainda, né? Claro, vão ter pessoas que podem ter mais dificuldade de melhorar, podem ter uma tendência maior a quadros crônicos, a sintomas mais arrastados? Claro que podem, mas com o tratamento adequado, né, que a gente considera, o paciente teve um quadro resistente ao tratamento, mas o tratamento precisa estar acontecendo, né, e que a gente vê na prática, muitas vezes, né, muito comum isso, a pessoa achar que está fazendo um tratamento adequado e não tá, por algum desses 5, ou então até mais de um desses 5 motivos, né, assim, dessas 5 razões, ok? Então, agora, em cima de tudo isso que eu falei, eu vou te dar uma missão lá na comunidade, como eu tenho feito em todas as lives, né? Eu vou colocar essa live lá na comunidade. Aliás, todas estão lá, tô colocando o link lá. Se você perdeu alguma, se você tá caindo de paraquedas aqui hoje, é só entrar lá na comunidade. Se inscreve na maratona, se você não fez isso ainda, por favor, né? Tá atrasado, vamos colocar isso em dia. Se inscreve na maratona. O link tá lá no meu perfil no Instagram, no perfil no YouTube, no canal no YouTube, no perfil do Facebook. Se inscreve. Quando você se inscrever, você vai receber os seus acessos nos grupos de WhatsApp e na comunidade secreta, um grupo secreto nosso, fechadinho, só para pessoas que enfrentam ansiedade no dia a dia, querem trocar experiências, tirar dúvidas, tá? Então o link da comunidade tá lá, só para quem tá inscrito, tá? E aí a dinâmica de hoje, né, lá na comunidade, vai ser exatamente sobre esse tema, tá? Você vai ver que você não tá sozinho nessa, que tem outras pessoas que também estão com dificuldade no tratamento e você vai, vou colocar ali como eu coloquei ontem, né, umas enquetes que é bacana de ver, caramba, não sou só eu, caramba, essa dificuldade aqui também é do outro, e vocês trocarem experiências com outras pessoas, né, como eu falo, no mundo lá fora, né? Às vezes é difícil porque às vezes muitas pessoas falam, né? Se queixam disso, de estarem sozinhas, de terem dificuldade de se abrir com outras pessoas porque acham que a outra pessoa não vai entender. E às vezes não entendem mesmo, né? Só quem convive com esses sintomas todos os dias sabe o peso que tem, né? Então, como é importante, né? Por isso que eu acho muito importante esse grupo de partilha, né? Assim, de compartilhamento ali de experiências. E claro, lá também na comunidade você vai poder deixar a sua pergunta sobre o tema de hoje, né? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi falado, sobre o que eu expliquei aqui, coloca lá na comunidade, tá? Que aí mais tarde eu vou lá, eu vou responder pessoalmente. Hoje é o dia mais corrido, tem consultório até o final do dia, até a noite. Mas hoje à noite ou no máximo amanhã eu tenho respondido todas as dúvidas que têm aparecido lá. Porque a ideia é que essas dúvidas, a dúvida de um vai ser a dúvida de outros, né? Então, as dúvidas e as respostas ficam lá disponíveis para quem está dentro da comunidade, ok? E aprendendo, com informação, né, gente, que a gente constrói a nossa saúde. Eu acredito muito nisso, né? E eu vejo isso acontecer com os meus pacientes, com os meus alunos, né? E por isso que até o final dessa jornada, né, aquecimento e maratona diminuindo a ansiedade na rotina, eu vou te ensinar todos os passos que você precisa para cuidar da sua ansiedade, né, assim, de uma forma segura, com evidências científicas, isso é muito importante, sem usar remédio como única forma de tratamento,
tá? E como eu sempre falo, né, assim, eu tô aqui, tô fazendo a minha parte, tentando fazer o meu melhor, e agora é com você. Assistir live, assistir aula, reassistir, participar lá na comunidade, assistir a aulas da maratona em abril, né? Então, é com você. Semana que vem, a gente vai ter mais lives de aquecimento, como eu falei, terça, quarta e quinta, assim como foi essa semana, sempre ao meio-dia, ok? Fica atento no seu e-mail para receber a programação e no meu perfil, ao longo do final de semana eu vou divulgar a programação incrível dos temas das lives de aquecimento da semana que vem, ok? Se você gostou dessa aula, se foi importante para você, se você achou que foi útil, que pode ser útil para outras pessoas, para as pessoas que você ama, compartilha com seus amigos, bota o dedinho para compartilhar com seus amigos, com a sua família, ok? Vamos espalhar essa palavra aí para mais gente, tá certo? Um beijo e até terça-feira que vem. E para quem tá na comunidade, mais tarde lá na comunidade. Tchau, tchau.